Caso a 221. Percebi os sentimentos das outras pessoas na sala de parto, mas estava distanciado delas e não queria aproximação. Caso a 588. Pressenti os sentimentos dos outros, na sala de parto. Queria informá-los que viveria, porque achavam que não sobreviveria. Caso a 361. Os presentes no quarto pareciam apressados e descuidados. Caso a 147. Percebia que outras pessoas achavam-se preocupadas e atemorizadas, quanto às condições do bebê. Caso a 124. Minhas impressões após o parto foram de que havia nascido no lugar errado. Todos queriam um menino e eu era uma garota. Caso a 42. As pessoas na sala de parto mostravam-se muito bruscas, ocupadas e sentia-me sozinha. Caso a 94. Dei-me conta de que tive a face arranhada por uma das enfermeiras, e por isso fiquei amedrontado. Caso a 553. Estava com medo de cair e a enfermeira acalentava, para cima e para baixo, pois eu gritava muito. Meu pai e a enfermeira riam de mim, enquanto eu gritava. Caso a 418. Verificaram que não era um menino. Meu pai achava-se profundamente desapontado, por causa do meu sexo. Caso a 201. Dava-me conta de que todos se mostravam felizes, por ser uma garota, mas não eram boas-vindas de coração aberto. Caso a 165. Percebi que o médico queria ir embora e todos estavam cansados. Caso a 141. Percebi os sentimentos das outras pessoas, porque possuía o entendimento de um adulto e não de uma criança. Apenas ouvia e observava. Caso B 105. Percebi os sentimentos dos outros presentes no quarto e os encantos da minha família, por receber de presente uma bela menina. Caso B1. Percebi os sentimentos dos outros e a rejeição de minha mãe. Meu pai demonstrava sentimentos mistos. Caso B34. O pessoal da sala de parto parecia fazer planos para a noite, jantar, reuniões, etc. Caso a 140. Dava-me conta dos sentimentos dos outros e tive sensação de frio. Fiquei desapontado ao verificar que a alegria de nascer não era compartilhada pelos outros de fora. Caso a 345. Percebi os sentimentos das outras pessoas. Minha mãe externou sensação de alívio da dor, mas também desgosto. Havia indiferença por parte dos atendentes do hospital, com exceção de uma enfermeira de grande dedicação. Caso a 143. Percebi que minha mãe estava desapontada, por eu ter vindo com sexo errado. Caso a 360. As pessoas no quarto pareciam muito eficientes, mas sem calor humano. Não foi uma chegada muito agradável ao mundo. Caso a 284. Quantificou que 84% dos pacientes passaram pelo processo de parto, sob hipnose. Não trouxemos todos os relatos, mas, apenas, os mais significativos em quantidade suficiente para demonstrar a realidade do fato. Pelo relato desses pacientes, podemos ver que corrobora tudo quanto o Dr. Ribamar Tourinho conseguiu concluir de suas experiências com os recém-nascidos. O que devemos conscientizar é que muitos traumas e fobias em adultos podem ter sua origem no período em que o bebê era ainda um feto, indo até após o nascimento. Serve de alerta, conforme já o dissemos, para medirmos o que estamos falando na presença de uma grávida ou de um recém-nascido. 6. Estamos a um passo do reconhecimento da ciência. Julgamos que a crescente aceitação por parte de renomados cientistas nos coloca a um passo para a ciência reconhecer a realidade da reencarnação. Vamos listar alguns deles. Amit Goswami, conferencista, pesquisador e professor titular da Universidade de Oregon. Ph.D. em Física Quântica, é físico residente no Institute of Noetic Sciences, autor de A Física da Alma, de onde transcrevemos. P. Assim, em sua balizada opinião, a reencarnação é científica? R. A resposta é um retumbante sim. Pense. Os dados sobre reencarnação dão-nos evidência definitiva de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico. Além disso, o propósito da ciência é levar as realizações, experiências e sabedoria das pessoas ao cenário público, por meio de teorias e experimentos em desenvolvimento,
dos quais todos podem participar e todos julgam úteis. Creio que o modelo que estudamos aqui cumpre esse propósito. C.J. Ducasse, 1881 a 1969, cientista e professor, foi presidente do Departamento de Filosofia da Universidade de Brown, da Associação Americana de Filosofia e vice-presidente da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, declarou em 1958, conforme consta de reencarnação. Sendo ou não verdadeira, a pluralidade das vidas na Terra, reencarnação, é algo perfeitamente coerente e compatível com inúmeros fatos existentes hoje. De todas as concepções que explicam o significado da humanidade na Terra, a hipótese da reencarnação, que compara cada vida da pessoa a um dia na escola, é a única que faz realmente sentido. Se não, como explicar que uma pessoa nasce um gênio e outra uma tola, uma é bela e a outra feia, uma é saudável e a outra tem deficiências? O conceito de renascimento na Terra, talvez após um intervalo em que o indivíduo possa se esquecer do que viveu e manter somente a sabedoria que adquiriu, nos permitiria crer que realmente existe justiça no universo. Não podemos deixar de citar o eminente pesquisador made in Brasil, o nosso saudoso mestre Hernani Guimarães Andrade, que, ao comentar o nosso artigo Reencarnação, a prova definitiva, gentilmente, por e-mail, nos disse: não fosse a teimosia dos chefes religiosos e a indiferença dos atuais donos da ciência, a reencarnação já estaria fazendo parte das leis definitivamente aceitas, pelo nosso atual sistema científico. Seria levada à conta das leis biológicas conhecidas e que explicam a biogênese, especialmente o processo da vivificação da matéria orgânica, sem embargo da ação da entropia. A entropia, o segundo princípio da termodinâmica, tem sido uma barreira quase intransponível para as tentativas de explicação da origem da vida, apenas lançando-se mão dos postulados materialistas seducionistas da ciência oficial. Ao meu modesto modo de ver, a obra do Dr. Ian Stevenson, Reincarnation and Biology, A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects, não só representa a evidência definitiva da reencarnação, como deita uma pá de cal em cima de qualquer argumentação negativista contra a lei da reencarnação. Não há mais lugar para dúvidas. De agora em diante, restará apenas a sofisticada e inútil controvérsia acerca da natureza daquilo que passa de uma encarnação para outra. Para ratificar o que Hernani Guimarães Andrade nos afirmou de forma particular, transcrevemos o que ele, enfaticamente, disse numa entrevista concedida a Antônio César Perry de Carvalho, publicada na revista Reformador, número 2. 090, de maio de 2003. A pesquisa da reencarnação, até agora levada a efeito no mundo, atingiu um nível de evidência praticamente irretocável. Esse avanço deve-se sobretudo aos excelentes trabalhos do professor Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Em nosso modesto modo de ver, essas duas obras encerram, com chave de ouro, quaisquer controvérsias a respeito da realidade da reencarnação. E, no citado livro de sua autoria, ou seja, Você e a Reencarnação, ele informa-nos a respeito do mencionado pesquisador. Devido à cautela científica, ao rigoroso método empregado e à alta qualidade dos casos selecionados e divulgados pelo Dr. Ian Stevenson, ele conquistou o respeito e o crédito de grande parcela da comunidade pertencente à ciência oficial e interessada nos fenômenos psicológicos e também paranormais. Assim, os seus livros e artigos têm tido acolhida em editoras e periódicos tradicionalmente sérios e exigentes no tocante ao rigor científico, por exemplo, American Journal of Psychiatry, Journal of the American Society for Physical Research, Journal of Society for Physical Research, Londra, Proceedings of the Parapsychological Association, USA, International Journal of Comparative Sociology, etc. É oportuno também colocarmos qual foi a razão dessa opinião de Hernani Guimarães Andrade sobre o Dr. Ian Stevenson. Conhecemos pessoalmente o professor Stevenson e tivemos a honrosa oportunidade de participar com ele do estudo e investigação de um caso de reencarnação com marcas de nascença. Desse modo, fomos testemunha pessoal do rigor, imparcialidade e seriedade com que esse cientista trata dos casos que sugerem reencarnação. É preciso que se tenha o convívio pessoal com essas pessoas dedicadas a estudos de fenômenos que dizem respeito à criatura humana.
São indivíduos, como no caso de Ian Stevenson, absolutamente isentos de preconceitos e votados unicamente à descoberta da verdade. De um modo geral, são criaturas discretas que evitam afirmar peremptoriamente, sem achar-se solidamente apoiadas em fatos repetidamente observados e discutidos com profundidade e isenção de qualquer crença ou interesse material. O que percebemos é que aos poucos a ideia da reencarnação vai sutilmente penetrando no meio dos cientistas. Esse é o primeiro passo para que um dia, num futuro próximo, se possa dizer: a ciência aceita a reencarnação. 7. Conclusão. Muito embora essas pesquisas realizadas pelo Dr. H. N. Banerjee, Índia, pelo Dr. Ian Stevenson, EUA, e Dr. Jim B. Tucker, EUA, ainda não sejam consideradas por algumas pessoas como provas científicas, elas trazem fortíssimas evidências que, com certeza, dentro de algum tempo, passarão de classe de teoria para de prova concreta, tal é o rigor científico utilizado nelas. Mas, felizmente e para desespero dos contrários por questões religiosas, já convenceu cientistas de renome como veremos mais adiante. Vale ressaltar que Dr. Ian Stevenson, Dr. H. N. Banerjee, Dr. Ellen Bache, Dr. Brian Weiss, Patrick Drow, entre vários outros que poderíamos citar, são pesquisadores isentos, que não estão comprometidos com as teologias defendidas pelas inúmeras correntes religiosas da atualidade. Fica evidente que provas existem, o que não existe ainda é o reconhecimento delas pela ciência oficial, mas é questão de tempo, principalmente quando um físico quântico na crista da onda afirma que a reencarnação é provada cientificamente, numa atitude, para a atualidade, corajosa. Mas, como Amit Goswami certamente é honesto, rendeu-se às evidências. Cabe aos outros cientistas lhe seguir o exemplo. Seguramente esse é o caminho pelo qual a ciência passará a aceitá-la como verdade científica. Fim.